Olá pessoal, eu sou Amaro Júnior, vulgo Hellbolha, e está começando mais uma edição do Sem Edição. E no episódio de hoje eu vou falar mais uma vez de Wolverine, mas eu não vou falar de qualquer história do Wolverine, eu vou falar do que pode ser chamado de a história do Wolverine. Na verdade, a origem do Wolverine. Eu não estou falando de Wolverine Origem, como muita gente pode estar pensando. Estou falando da que eu considero a única e definitiva história de origem do Wolverine, que é Arma X, de Barry Windsor Smith. É, muita gente que gosta de Wolverine Origem, eu particularmente não gosto. Eu vou explicar o porquê. A história ela foi planejada para ser um tipo de desconstrução do personagem. E para mim ela soou mais como uma descaracterização do personagem. A história também tem problema de ritmo, de narrativa. Tem uma arte bonita, eu não lembro se é do Andy Kubert ou do Adam Kubert, acho que é do Andy Kubert. Tem uma colorização muito bonita do Richard Zanov, mas para mim é só isso. Ela não me ganhou, a história eu acho realmente muito ruim. E ela foi planejada, ela foi uma história assim, não foi lançada de qualquer maneira. O que é totalmente o oposto, por mais impressionante que pareça, de Arma X, do Barry Windsor Smith. Quem lê essa história aqui, tão bem amarrada, tão bem construída que ela é, tão tensa, é fantástica, a narrativa é muito boa, não imagina que ela foi feita assim, do nada. O Barry Windsor, ele não estava trabalhando para a Marvel na época. Ele estava fazendo umas coisinhas ou outras mais autorais. E um dia um editor da Marvel disse, olha, tu tá fazendo nada, tu quer fazer uma história curta de 8 páginas? Ele disse, quero. E ele fez, só que aí ele pensou, caramba, fazer uma história curta de 8 páginas deve ser um desafio, porque você resumir uma história em 8 páginas é trabalhoso, você exige muita habilidade. Eu quero testar isso. E ele começou a fazer uma história de um personagem que ele gostava muito, que era o Wolverine. E ele pensou, o que é que eu posso fazer de diferente? Talvez assim, ninguém nunca falou da origem dele, de como ele ganhou os ossos de metal. E ele resolveu que ia fazer isso. E ele fez. E ele começou fazendo 8 páginas. E depois foi fazendo mais e aumentando a história. Ele disse que não consegue conter uma história assim pequena, né? Ele tem histórias que estão inacabadas até hoje. Tem uma que ele começou em 71 e não conseguiu terminar porque ficou maior do que planejava. E ele foi fazendo isso, foi desenhando, e ele é, não tem uma ordem cronológica certa. Tanto é que a história, originalmente, ela começa no capítulo 5, no que se tornou o capítulo 5, que é esse aqui. Ó. Ele disse que se você prestar atenção, você vai ver que a arte é muito mais detalhada, porque ele não estava fazendo com pressa. E depois ele viu que precisava fazer uma história inteira, que ele dividiu em 12 partes, e ele começou a fazer uma coisa mais simples. E, cara, não foi nada planejado. A história surgiu assim. Ele começou a desenhar aquela parte ali só mostrando. Os capítulos eram fechados em si. E ele foi fazendo. Ele não tinha um roteiro. Ele disse que não gostava de ter um roteiro pré-definido. Ele falou que se fosse imaginar que ia precisar de um roteiro pré-definido, ia chamar o Chris Claremont, que eu agradeço a Deus por não ter chamado, que a história ia ficar chata pra caramba, porque o Chris Claremont ia encher de diálogo, ia ser muito chato mesmo. E ele fez um trabalho fantástico. O Barry Windsor, ele escreveu, desenhou, articulizou e coloriu Arma X e ficou sensacional. A Arma X foi lançado aqui no Brasil, obviamente, primeiro pela editora Abril, se eu não me engano, em Grandes Heróis Marvel, não lembro o número. E depois foi relançado em Wolverine Extra, esse formatinho aqui, que vem com uma coisa que eu acho sensacional, eu acho uma mancada, que a Panini lançou essa edição especial aqui, e depois lançou uma edição em capa dura, que eu não sei se eles colocaram o que tem aqui, que é uma entrevista que ele conta esses detalhes da história no final aqui. Ó. A partir daqui ele conta, ele dá uma entrevista e conta como surgiu o projeto do Arma X. Que ele fala que não foi planejado e tal. E outra, ele mesmo fala que não era envolvido com quadrinhos, não era de dar entrevista, não era de falar com fãs, ele não fazia muita coisa, ele não era um cara do mainstream. Ele desenhava Conan, só assim de mensal, e fora isso ele não fazia muito trabalho de mainstream. Era muito escasso, aliás até hoje é muito escasso você achar coisa assim de Marvel. Eu não sei se ele fez DC, mas achar coisa que ele fez nos X-Men é difícil. Ele desenhava um capítulo ou outro dos X-Men ali e tal, mas não fazia. E ele
começou a fazer isso, né? E ele fez um acordo com a Marvel. Ele disse, olha, me deixa terminar a história toda primeiro antes de lançar. E ele fez os 12 capítulos primeiro e só depois que terminou ele lançou. E qual era a ideia dele? Ele, como ele mesmo disse que eu falei agora há pouco, ele não era um cara muito envolvido assim com o mundo dos quadrinhos, ele gostava do Wolverine, mas não se aprofundava muito. Ele não tinha ideia de como era o passado do Wolverine. Para quem não sabe, o Wolverine surgiu assim. Ele surgiu numa história do Hulk, que o Hulk, eu falei no vídeo sobre o encadernado da edição histórica do Wolverine, o Hulk enfrentava o Wendigo. E o Wolverine era um agente canadense que era. Eles estavam brigando na floresta canadense e o Wolverine aparecia para lutar contra os dois. E o Wolverine era um baixinho, raivoso, que tinha umas garras, só que as garras na história pareciam até bananas, tão grossas que eram, não eram parte dele, eram parte da luva dele. Isso eu acho que é falado na história. A máscara é diferente, a roupa é azul e amarela que todo mundo conhece, mas a máscara era diferente, tem como se fossem uns bigodinhos, porque o Wolverine é tipo um roedor gigante lá, não gigante, um roedor baixinho, é quase do tamanho de uma capivara mais ou menos assim, mas ele é muito bravo, daí vem o nome, né? E aqui no Brasil seria Carcaju. Graças a Deus não adaptaram o nome para o português. E depois ele entrou nos X-Men, na reformulação dos X-Men pela criação do Chris Claremont, né, que ele adaptou a história. E nós não tinha esse negócio. Aí foi que foi definido que as garras saíam do pulso dele e tal. Que ele tem os ossos de adamantio. Mas não tinha um passado para ele. E o Barry Windsor, ele criou esse background pro Wolverine. Ele fez o quê? Ele não tem essa ideia de que o Wolverine era um cara muito, muito velho. A história começa nos anos 60 por ali. É definido que os anos 60 não é exato. Mas se você é leitor da Marvel, sabe que X-Men começou em 63, se eu não me engano. E tem aquela história do preconceito e coisa e tal. E Arma X mostra que o Wolverine era um detetive, tipo um detetive, um policial, uma coisa assim. Era muito parecido com Máquina Mortífera, o personagem do Mel Gibson, né? Se eu não me engano é Marty Higgs, né? Ele é um cara com problemas psicológicos, que ele não conseguia ficar bêbado porque o fato de cura não deixava, ele tomava remédio junto. E ele tinha, porque estava começando a histeria mutante e ele estava nervoso com medo, né, do pessoal descobrir ali, e ele estava dando problema no trabalho dele. E durante uma situação com o refém, ele atirou numa refém sem querer, por causa da tremedeira dos remédios junto com a bebida. Aí ele começa a história num hotel e seria paralelo ao começo do X-Men isso aqui, né? Não é dito, mas se você sacar assim a data, você pega essa referência. E ele vivia lá, né, aqui, ó, deprimidinho no canto dele. E um dia, saindo para beber, ele é pego por são três caras de terno, três caras de preto. E ele não sabe por quê. Ele é derrubado e levado para um laboratório, então fazendo experimento com animais. E ele vai são três cientistas responsáveis por fazer o experimento com o adamantio nele. Só que tem um detalhe, eles não sabem que o Wolverine é mutante, porque nessa época todo mundo temia os mutantes. Só um deles se desconfia e fala com o chefe maior, que nunca aparece na história, que seria tipo aquele vilão do James Bond que nunca mostra o rosto. E ele questiona, ele é um mutante. Aí o cara diz, ele é um mutante. Ele fala, você tá maluco por deixar a gente aqui com um mutante? E o cara explica, eu quero fazer um super soldado, eu quero colocar adamantio, e ele é a única pessoa que pode suportar pelo fator de cura. E o tal do cientista ele fica tipo maravilhado com isso. Que é o Dr. Cornelius, né? Que é tipo o vilão da história. Deixa eu procurar aqui a imagem do Dr. Cornelius. Que é esse carequinho aqui, ó. E ele resolve aceitar. Então ele faz todo o experimento com o Logan, né? Que não é chamado de Wolverine, obviamente, nessa época. Você não sabe o nome dele todo, sabe que é Logan. Mas os experimentos prosseguem com o Wolverine sedado o tempo todo. O problema da memória dele, que viria a ser trabalhado depois, muito mal, diga-se de passagem, se dá por quê? Porque ele tem que ser sedado constantemente, ele anda com capacete nas baterias, dá-se a entender que é o capacete que anestesia ele, e ele, o fato de cura, como estava trabalhando ali para não deixar tentar tanto os efeitos do adamante no organismo quanto os analgésicos, acabou mexendo com a sinapse dele e ele acabou
mexendo, bagunçando a cabeça dele, né? Ele esqueceu algumas coisas. Uma grande sacada também do Barry Windsor Smith, né? E assim, como eu disse, ele não tinha ideia de que o Wolverine seria um cara muito velho. Então o Wolverine teria aqui por volta dos seus 30 e poucos anos e ele então teria nascido em 1920 ou 30 por ali, entre 1920 e 1930. Entre 30 e 40 anos ele tem aqui, eu não lembro. Mas como ele não envelhece assim, ele não parece ser tão velho. Mas é isso, não seria uma coisa absurda como é em Origens, que era um cara do século passado e coisa e tal. Era só um cara que era normal, assim, ante a sociedade, sabia que era mutante, mas tentava viver uma vida normal, era um policial, coisa e tal. É, essa edição do, da Abril, ela vem mostrando que os capítulos são separados, né, por... Aqui, ó. Capítulo 5 que eu falei. Tem um nomezinho aqui em cima. Mas a da Panini não tem. É uma história praticamente corrida. O que não tira o brilho. Ela dá o ritmo, apesar de ter sido feito aleatório, assim, os capítulos, o ritmo é perfeito. Se encaixa muito bem. A Arma X, ele tem um problema sério que é o seguinte. Essa é a edição definitiva, como eu disse, a origem definitiva do Wolverine. E infelizmente ela não conseguiu, apesar de tantos filmes que temos dos X-Men, do Wolverine solo, né? Não conseguiram chegar nem perto da densidade que essa história tem. Porque se fosse para fazer um filme como ele é, seria acho que um filme tipo o Deadpool foi, né? Que seria PG-18, ou seja, para maiores de, aqui no Brasil, maiores de 16. Eu, por exemplo, vou contar como eu conheci. É, tive contato, primeiro contato com Arma X foi o seguinte. Eu tinha acho que 14 anos e eu tinha um amigo que tinha um irmão mais velho. E esse irmão mais velho lia os quadrinhos e tal, e sabia que eu lia também, e me emprestou. Me emprestou três. Foi, se eu não me engano, A Queda dos Mutantes, encadernado da Abril. Foi Superman do John Byrne e foi essa edição aqui. E eu li o Superman do John Byrne, tranquilo, uma história divertida, bacana. Os X-Men eu gostei muito dos X-Men do Walter Simonson, né? Que era aquela história que eles enfrentam o apocalipse, coisa e tal. Não gostei muito das outras histórias, acho que era, não sei se é X-Factor, não lembro. Eram que tem uns moleques lá, não lembro, nunca gostei muito da história. Pra mim sempre era um saco, porque as edições do Hulk, por exemplo, vinham 20 páginas do Hulk, o 50 dessa molecada que eu não lembro o nome agora. Mas o que o Míssel, se eu não me engano, o Míssel era o líder. E por fim li isso aqui. E como eram umas histórias mais alegres, mais parecidas com o que eu vi no desenho dos X-Men na TV, a história do Walter Simonson, né? Quando eu li isso aqui, velho, foi mesmo que um soco no estômago, porque era pesado pra caramba, violento, aliás, ainda é pesado e violento pra caramba. E é dark, né? Escuro. O Barry Windsor Smith ele faz uma arte mais escurecida, né? Pra dar um clima de tensão maior. E caramba, eu fiquei chocado, nunca tinha lido nada assim. Caramba, velho, super-herói pode ser mais. Que no caso assim, o Wolverine aqui não é nem um super-herói, é uma cobaia. E no cinema que a gente viu, o máximo, o mais próximo que a gente viu da origem assim, do Wolverine foi no X-Men 2. Aquele flashback que ele tem, que ele tá com a mão ensanguentada, ele tá fugindo da base. Quando saiu o Wolverine Origins no quadrinho, e eu achei horrível, como eu já disse, a história boboca pra caramba, e foram fazer o filme, conseguiram piorar a história. Ela é tão discrepante com tudo que ela mal segue o quadrinho em si e mal segue a cronologia própria dos filmes. Tanto é que se você assistir X-Men 2 vai ver que o Wolverine está na base no gelo, né, no lago Alcali, no Canadá. E no filme ele vai para uma montanha tropical. É uma bosta, eu acho horrível. E o Bryan Singer tentou de novo fazer em X-Men Apocalipse agora uma homenagenzinha à Arma X, né? Onde ele coloca o Wolverine lá aparecendo numa cena que ele sai matando a galera e tal. Mas para mostrar o rosto do Hugh Jackman, ele colocou uma tiara em vez do capacete e ele tá de bermudão. Para mim aquilo foi muito esquisito, porque se o cara tá sendo tratado como um animal a história toda aqui, por que vão vestir ele, velho? Ele andava aqui nu com as baterias. Que ele não mandasse nu, pelo menos no filme, eu entendo que ele não ande nu, mas tipo, sei lá, coloca uma cueca box, um shortinho menor, sei lá, um trapo rasgado, mas não, ele tá com um bermudão de surfista. Ali matando a galera. A cena, ela, muita gente gostou, eu achei ela bem mediana, na verdade, a cena do ataque
da mansão de X-Men 2 ainda é melhor. Tem sangue pra caramba, o que já aponta como vai ser o próximo filme, o Velho Logan. Mas pra mim é o seguinte, o Hugh Jackman ele já conseguiu estragar muito do Wolverine no cinema, pra mim. Pra um monte de gente, aliás, que esse próximo filme pode ser ótimo, mas não vai reconstruir tudo que foi feito. Eu vou dizer como eu gostaria de ver o Wolverine, Arma X, no caso, ser adaptado para o cinema. Ele tem tudo para ser adaptado para o cinema como um thriller de horror, não de horror, mas seria mais um thriller de suspense, com toques de horror também, de baixo orçamento, porque você precisaria de um cenário só para fazer a base do Arma X, você precisaria de poucos atores, porque é um ambiente fechado, né? O Wolverine não precisa ser o Hugh Jackman para mim, pode trocar, pode colocar o Tom Hardy como o povo tá querendo agora, se vai recomeçar, né? Que coloque outro cara, e o Hugh Jackman disse que não vai fazer mais Wolverine, mas que fizesse isso, esconda o rosto do cara, ninguém precisa ver o rosto do ator, velho. O Karl Urban fez o Dredd, aí ficou foda, ele não tirou o capacete em uma cena do filme, ao contrário do Stallone, que fez o filme em 95 passa 15 minutos com capacete e o resto do filme sem, né? Não precisa, velho. Ele tá preso, ele tá desnorteado, e ele tem que mostrar que ele tá sofrendo ali o tempo todo. Ele não, o Tom Hardy é especialista em não falar muito. Se você assistiu o Mad Max, sabe do que eu tô falando, né? Ele fica calado o tempo todo e seria perfeito. Não precisava ter efeitos especiais mirabolantes, se bem que hoje em dia bota-se em tudo, né? Mas não precisava ter, porque seriam cenários fechados. Se quisesse colocar uma telinha verde, outra ali, beleza e tal. Mas seria só isso, era um thriller de terror, suspense, mas de tensão, assim, né? Com a cena de ação maior quando ele fosse fugir, né? Que ele saía matando a galera toda. E é isso, velho. Não precisava. Deadpool mostrou que dá pra fazer um bom filme violento com baixo orçamento. E com a densidade do roteiro de Arma X, não precisa nem adaptar muita coisa, porque o roteiro aqui já dá pra levar pra tela quase que totalmente. Ele é quase perfeito pra fazer um filme assim. Não precisa de muita coisa. Mas o pessoal não consegue, né? Porque até Deadpool quebrar esse tabu e dar o espaço pro Wolverine 3 ser para maiores de 18, não se levava a sério, não se cogitava a possibilidade de uma história de um personagem popular assim ganhar um filme violento. E eu espero que isso mude, né? Agora, então, minha gente, pra mim, Wolverine Origins é o Wolverine definitivo, que eu chamo também de Wolverine Maria Bethânia. Eu vou explicar aqui porque, deixa eu ver se eu acho aqui o desenho que ele tá no Maria Bethânia Style. Cadê? Wolverine Maria Bethânia. Outra mídia, duas mídias que tiveram adaptação dessa saga aqui um pouquinho melhores do que os filmes, muito melhores na verdade, foi Hulk vs Wolverine, a animação, né, que mostra uma ceninha curta lá dessa, achei, dessa do Arma X, e o jogo para PlayStation 2, o primeiro jogo do Wolverine, acho que foi o primeiro jogo solo do Wolverine, que é Wolverine Revenge, ou acho que é Revenge, que é baseado levemente no X-Men 2 e mais puxado para HQ. Eu não sei quem é o character design, mas lembra muito o traço do Chris Bacalo. Eu sei que não é ele, mas lembra muito. E lá mostra o primeiro estágio é todo no Arma X e mostra como seria um Wolverine que poderia ser colocado no cinema, que ele usa um shortinho preto lá e tal, usa o capacete, beleza. E outra coisa que eu esqueci de mencionar, o Jackman anda todo assim, né? Ele devia andar como um animal nessa cena, né? Porque o Wolverine tá tipo na sua fase mais animalesca, mas não. Pra ele, o Wolverine animal é um cara fazendo que é uma merda, né? E outra curiosidade do Wolverine do PlayStation 2 é que quem faz a voz do Wolverine é o Mark Hamill, né? O Luke Skywalker, o Coringa também, né? Aqui, ó, que eu chamo de Wolverine Maria Bethânia. É isso aqui. Esse cabelão, né, que cresce assim. Velho, é isso aí. Você quer... Se você não leu o Wolverine X-Men, o Arma X, velho, você não sabe o que está perdendo. Se você é fã do Wolverine e não leu, isso é um pecado. Se você não é e quer começar a ler uma coisa do Wolverine, hoje em dia é difícil achar coisa boa do Wolverine. Hoje em dia é difícil achar o Wolverine porque ele morreu recentemente, né? Tá o velho Logan agora, que é ele mais velho, não sei como é que foi para lá, mas beleza. Procure isso, velho. Seja nessa edição ou nessa daqui, ó. Tem gente que vende isso no Mercado Livre como se fosse sei lá, velho, o Santo Sudário, né? Bota o preço lá em cima, mas você consegue achar essa ediçãozinha aqui por R$ 4, 5 ou até menos.
Se você tem sebo nessa cidade, eu não tenho. Por isso eu compro pela internet aqui, por isso tem esse preço, tem o frete. Mas você acha isso aqui, acho que baratinho. E tem a Grandes Heróis Marvel, se eu não me engano, a Super, não lembro. Que tem a capa azul, que também tem essa história. Essa daqui você consegue achar por R$10 no Mercado Livre. Se você procurar direitinho, você acha baratinho também. Essa daqui eu paguei, acho que com frete ficou 14, eu não lembro. Quem comprou pra mim foi Lafayette Anderson, meu grande amigo, que muito obrigado, aliás. Ele não comprou pra mim, eu dei a ele, tá? E velho, vale muito a pena, é sensacional, o traço do Barry Windsor Smith é foda. E aliás, eu tenho esquecido de falar também, ele aqui fez essa história como uma experimentação para o traço dele, ele estava experimentando coisas novas. O cara experimentando fez uma coisa foda, velho. Coisa que o Andy Kubert, que desenha até bem, mas ele não consegue fazer direito, porque ele fez uma criança de 12 anos parecendo uma adulta de 27. Na cena que o Wolverine grita, procure isso se você tem a edição em casa do Wolverine Origem, você vai ver que ele não sabe desenhar a criança direito. E o Barry Windsor Smith, testando coisas no traço dele, fez uma história que é linda de se ver e que marcou até hoje, e até hoje é a origem definitiva do Wolverine. Então procurem Arma X, vale muito a pena, essa história é foda. Por hoje é isso aí, então até a próxima, pessoal. Tchau.